Olá, pessoal. Nesta parte da nossa aula, eu vou dar ênfase à explicação sobre como é a plataforma do AutoCAD e algumas configurações básicas que vocês necessitam aprender. E aí, cada aula eu vou dando um conceito diferente e ensinando novos comandos conforme a planta que vocês têm modelo aí para ser desenvolvida. Bom, primeiramente, aqui no AutoCAD nós temos o Model e os layouts. Toda a parte de desenho ela será desenvolvida no Model. O layout é algo que nós vamos ver mais adiante, tá? Que vai ser relacionado à parte de configuração, de impressão, de ajuste de escala. Então, toda a nossa parte de desenho, ela vai estar direcionada ao elemento Model. Bom, aqui do lado da palavra Model, né, um pouquinho mais adiante, nós temos esse display, tá? Então, eu sempre recomendo que esse display fique desligado, mas fica muito a critério do aluno ligar, né, e deixar esse grid ligado, tá? Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com ele dessa forma, tá? Então, se eu clicar novamente, ó, ele não fica mais azul, então ele fica totalmente com a tela preta. Esse item, que é o Snap Modo, é de preferência ficar desligado, porque isso daqui é uma ferramenta que muitas vezes vai atrapalhar o desenvolvimento das atividades de vocês. Então, deixar essas duas ferramentas desligadas. Mais adiante, nós temos a parte do ortogonal, tá? Então, podem perceber que tem um ângulo de 90 graus. Aqui a gente liga, né? E a gente consegue desenhar sempre a partir de ângulos de 90 graus, tá? Esse comando, a gente também pode ligar ele clicando ou utilizando a ferramenta F8, tá? Então, quando eu passo o mouse aqui, percebam que aparece escrito F8. Então, a gente também consegue fazer ligar e desligar esse comando através da tecla F8, tá? Aqui do ladinho, tá? Antes de passar aqui do lado, essa ferramenta do ortogonal é uma ferramenta obrigatória todas as vezes que vocês estiverem desenhando uma planta baixa, tá? Uma edificação, por conta dos ângulos das paredes, né? Então, como a gente trabalha com ângulos de 90 graus, é interessante que ele sempre esteja ligado para que vocês sempre tenham precisão. Caso ele fique desligado, isso vai dar muito problema para vocês e aí a planta vai apresentar problemas de desenho. Então, é uma ferramenta que eu oriento como obrigatória para ficar ligado, tá? Aqui do ladinho, nós temos a parte dos ângulos, tá? Tô percebendo que tem uma setinha? Se eu clicar nessa setinha, ele tem aqui ângulos e seus múltiplos, tá? Então, por exemplo, se eu deixar clicado nessa opção, o programa ele vai sinalizar os ângulos, todos os ângulos múltiplos de 45. Então, 45, 90, 135, 180 e assim por diante, tá? Se eu deixar nessa outra opção, ele vai somente sinalizar os ângulos múltiplos de 90. E assim por diante, temos outras situações, 30, 23, 18. E caso haja necessidade, a gente pode vir aqui em configurações e podemos criar um novo múltiplo, tá? Então, vamos supor que eu quero criar um novo, tá? Então, eu vou editar esse daqui, vou deletar, vou fazer um novo. Então, eu quero múltiplo de 12 graus, né? Então, eu vou colocar múltiplos de 12, vou dar um OK. E aí, quando a gente voltar aqui, ele vai ter os múltiplos de 12 graus, tá? Então, a gente pode estar criando esses múltiplos conforme a necessidade de desenho, tá bom? Normalmente, a gente vai trabalhar mais com esse de 90 e de 45, às vezes de 30, tá? Os mais usuais. Mas caso haja necessidade, a gente pode configurar aqui. Para que esse comando fique ativado, é só clicar e ele ficar azulzinho. Perceba que quando a gente liga ele, ele desliga o ortogonal, tá? Porque daí ele não trabalha mais só com o 90, ele vai trabalhar com outros múltiplos, beleza? No nosso caso, a gente não vai usar por enquanto, mas depois eu oriento vocês. Então, a princípio, simplesmente o ortogonal deve ficar ligado. Esse próximo comando aqui, ele é mais para a parte de isometria, né? Para a gente desenhar em 3 dimensões, que não vai ser o foco da nossa disciplina, que é basicamente desenho em 2 dimensões, tá? Nesse elemento aqui, percebam que ele está ligado em azulzinho, tá? Se a gente clica, ele desliga, se eu clico novamente, ele liga. Nessa setinha dele, toda vez que tiver essa setinha, significa que a gente consegue vir e configurar. Então, se eu clicar aqui, a gente tem várias ferramentas de captura. Então, qualquer software de desenho que a gente venha trabalhar, nós vamos ter algumas ferramentas de captura que vão auxiliar no nosso desenho, tá? Então, eu vou recomendar a vocês que venham aqui no de vocês, ó, Object Snap,
tá? Nas configurações. E deixem ligado apenas esses itens, tá? O endpoint, o midpoint, o centro, a intersecção, o extension, o perpendicular. Somente esses itens serão necessários agora para o desenvolvimento das atividades de vocês. Se vocês ligarem todos ao mesmo tempo, isso pode dar um pouquinho de interferência e atrapalhar o desenho de vocês. Então, eu não recomendo deixar tudo ligado ao mesmo tempo. Somente esses itens aqui que vai ser essencial para a atividade de vocês, beleza? Dou um ok. Então, a gente sempre vai deixar ele ligado, tá, pessoal? Então, assim, o básico que vocês precisam saber em relação a essa parte inferior é isso, beleza? Bom, aqui no azinho do AutoCAD, na parte do nosso canto superior direito, se a gente clicar, vocês podem vir aqui embaixo em Options, que são as opções, e a gente vai fazer uma configuração básica, tanto em relação ao display, né? O display é a cor do fundo da tela. Então, quem gosta de trabalhar com fundo preto, mantém no preto. Ou alguém que queira alterar a cor, a gente vem em Display, Color, e aqui a gente pode mudar a cor, né? Então, eu vou mudar para branco, por exemplo. Vou aplicar e vou dar um aplicar e ok. Percebam que a tela ficou branca, tá? Ah, eu não gostei, professor, eu quero trabalhar no preto. A gente volta aqui no azinho, vem em Options, ou a gente pode clicar com o botão direito na tela e vir aqui em Options também, tá? Ou uma outra forma é digitar OP, tá? Então, OP é o comando de Options e ele abre novamente a tela, tá? Além da configuração da cor, né, caso vocês queiram trabalhar com branco ou preto, fica a critério de cada um, eu sempre oriento que vocês venham aqui em Open Save, tá? Essa parte de Open Save é de extrema importância que todos trabalhem com essa configuração. Salvar sempre o arquivo em 2007 DWG. Deixem isso salvo, porque a gente jamais tenha problemas aí de dificuldade de abrir o arquivo de vocês, tá? Então, deixem sempre essa configuração. Aplica e dá um OK. Fazendo uma explanação geral sobre a parte superior aqui do AutoCAD, a parte do Home, nós temos toda a parte de desenho, que são as linhas, as polylines, que a gente vai vendo conforme o tempo. As ferramentas de modificação, que vão auxiliar no nosso desenho. Aqui a parte de cotas, de configuração de layers, né? Também a configuração das layers. A parte das cotas, existe toda uma configuração, tá? Que a gente vai ter uma aula específica para isso. Tá? Então, basicamente, o geral, né, que nós vamos ver é até essa região aqui de desenho,